Quem é o Revolta? O Revolta é um cara incrível, assim, se tivesse que definir ele, né, eu definiria como um cara incrível. Desde que o Revolta apareceu, ele começou a surpreender todo mundo. Na selva, Revolta! Ele sempre teve um estilo muito próprio, muito diferente, mais quietão, mas sempre com muita personalidade. Na minha opinião, no momento, ele é realmente o melhor jogador do Brasil e talvez o melhor jogador. Aviva o Barão! Vamos dar uma olhada, ele devolver a arma, tentar pra cima! Eu acho que se você tem algo que você ama fazer, se tem algo que você realmente quer pra você, você tem que lutar com todas as suas forças, independente do que você tem que enfrentar para isso, nem que seja seu maior inimigo, que no caso era o mesmo. Now, just moments ago, Immortals arrived to the studio, squatted up, and ready to take on TSM. It's their last shot to secure sole possession of first place in today's best-of-3 series. We just came off a good scrim this week. They just come off a bad scrim week. We're the smarter team. We know what to do, play through every lane, and we know what to do at every single play in the game, okay? 1, 2, 3, Immortals! The match of the week, Immortals versus TSM, and TSM are looking at game point. We're on the Rift, and we're into game 2. The bot should have a little bit more pressure than this one. Yeah. Get the monster shield on for the team. Hanser hit, but everybody was hit by the crescendo in the back line. Now they're trying to catch up from Hanser's ultimate, and they are able to capitalize on the kills. When his double if not got early kills against Immortals, TSM comes up huge in the bot lane. They're trying to push me. Hanser fighting a minion, almost goes down. Double it, brings up the Pentageddon. TSM, they're looking at the Nexus. TSM takes down Immortals. Double said before this that it was about sending a message. Acho que faz correto. Entendeu? Assim, cara, todo mundo vai estar dando o seu lado, só que assim, a gente não joga individualmente, né? A gente joga como uma coisa só. Eu disse no split passado que a gente é como se fosse uma mão, né? Cada um de vocês seria um dedo, né? Só que quando a gente fecha isso vira um punho que esmaga quem estiver na frente. É que todo mundo aqui sabe a importância desse jogo. Vamos planejar tudo. Todo mundo fale. Do momento em que você sair da base até o momento que o Nexus cai. Sem medo. O que tiver de ser, vai ser. Mas vamos ser a gente. Que horas são agora? Agora. Entendeu? 1, 2, 3, corre! TSM Flash cura! O Tail ainda vivo, será que cai? Tá lá! First Blood da INTZ consegue a eliminação, fica com o bicão. Dá pra ir. A torre vai ser focada e vai ser destruído, mas vai ser defesa, então agora o Túlio bate mais bastante e ele pode ser eliminado, a torre tá de pé, o Revolta ficou pra trás, eliminado a equipe. Você pode cair, o Tail segurado lá embaixo, já morreu o Túlio e é pra acabar, amigo! Double kill do bicão, sobrou somente o Kami, vem pro Ace, Ace, NTZ tá lá! Os intrépidos estão garantidos na grande final do CBLOL! Mais uma final e mais uma com a NTZ. Nós teremos INTZ versus CNB na grande final do CBLOL 2020.
garoto, que bom te ver, rapaz, em casa, muito bom. Mais um pouquinho a comida esfriada, hein? Tá bem? Tô ótimo, agora melhor ainda. Vem, Mezinho. Poxa, que saudade de você. Poxa. Agora, Gabriel, pode ir pra lá que a gente ajuda lá. Então, vamos comer, gente? Bacalhau Por favor. à la revolta. O espetáculo foi belíssimo. Eu não esperava ter outro filho, eu já tinha Mariana, então fui procurar fazer exame para isso. E descobri que eu estava grávida de Gabriel, né? Já com 3 meses. Então, assim, eu acho que até na gravidez o Gabriel me surpreendeu, porque ele veio realmente de vir mesmo, de querer vir, de ter que vir. Eu nasci no Rio, capital. Eu cresci basicamente no Recreio dos Bandeirantes. Não teve uma infância igual a nossa, que era uma infância mais antiga, com brincadeira de rua, jogar bola no campo, na pracinha. Mas o que ele gostava mesmo era de... Minha adolescência foi meio conturbada em questão de escola e jogo. Comecei a ir muito mal na escola porque eu ficava muito tempo jogando. O Gabriel, ele muitas vezes, né, a escola chamava para pegar o Gabriel, porque o Gabriel estava dormindo. Não acordava, tinha que vir trazendo mesmo, né? Não adiantava. Mas quando eu era menor, eu não tinha a mínima ideia que eu podia levar isso como minha vida um dia. Não, ele deu TP. Mandou a gente alguém. Bom, conforme eu fui jogando League of Legends, eu só fui me apaixonando mais pelo jogo. E isso levou com que eu mudasse muito minha rotina. Eu passei a almoçar no computador, a jantar no computador, a fazer tudo no computador. Eu não queria parar de jogar um segundo. E conforme eu fui subindo de ranking, eu só queria mais e mais isso. Eu não tinha a mínima ideia que jogador profissional era uma profissão, realmente. Eu caí de paraquedas nisso. Eu tava em casa, jogando ranked até que um dia, de repente, eu fui chamado para jogar um campeonato em São Paulo. E aí eu comecei a pesquisar e eu vi que em outros países já era algo levado mais a sério, e aqui no Brasil estava em desenvolvimento. Então, no começo da carreira do Revolta, eu sentia que ele era um pouco tóxico, sim. Nas entrevistas ele falava que o jogo ia ser fácil, ele demonstrava, não, a gente vai ganhar, tranquilo, sabe? Nosso time é um pouco melhor. Confesso que na época eu era um pouco arrogante, sim. Eu até teve uma cena que me marcou muito, que foi no CBLOL de 2013, que eu falei que um jogo ia ser fácil, pra todo mundo ouvir. E chegou lá, a gente tomou 0-3. Então da RMA, derruba uma torre, derruba a segunda, agora é o Nexus. Eles vão conseguir levar a vitória da RMA em cima da Cade. 17-7, excepcional vitória. Foi a época que eu tava no meu pico de arrogância e eu me achava superior a todo mundo. Aquele foi o momento em que eu fiquei totalmente destruído, foi a primeira grande derrota que eu realmente tive e eu chorei como um bebê. Foi nesse momento que eu vi que eu era uma criança e que eu precisava me tornar um adulto. Sim, nós jogamos juntos na Cade. Foi por pouco tempo, só que sempre focado no jogo, sempre focado na melhora do time, então foi uma época muito boa de aprendizado para mim também, para ele. E acabou que eu fiquei doente uma época, decidi voltar para o Rio. Foi difícil, foi bem difícil, que ele ficou um tempo, né, teve que ficar um tempo em casa, em tratamento. Eu tinha 5 de vitamina D na minha contagem, o mínimo aceitável é 20. Então, meu corpo tava totalmente carente de vitamina D e tava assim, tinha, muito tempo. Então começou a, pesar em outras partes do corpo e eu... Um bom tempo da manhã, pegando sol, Não, ele fez tratamento, relaxando, fez um tratamento teve clínico que tomar também. Remédio, né, e tudo, por causa disso, né, para se recuperar. Nesse meio tempo que eles decidiram me botar de reserva. Foi um choque de realidade muito grande para mim, porque até o momento eu tinha a Cade, tanto a organização quanto o time, como a minha família. Foi nessa hora que eu perdi total fé neles, e eu fiquei totalmente sem chão, eu não sabia o que fazer, E foi aí que eu decidi parar de jogar durante um tempo. E meus pais notaram isso e eles chegaram para mim me questionando, perguntando se eu tinha ficado feliz com a decisão que eu tomei. E foi ali que eu falei,
não, gente, eu não tô feliz, eu quero realmente voltar, eu quero jogar. O LOL falou mais alto, mais alto na vida dele, mais uma vez, né? Mas ele foi um momento que eu digo aí, foi revolta versus revolta. Que ele conseguiu a superação, dar a volta por cima, e quando apareceu um novo caminho para ele, que foi a INTZ. Na época a INTZ era tipo um time Tier 2, um time Tier 3, e a gente precisava evoluir, e a gente precisava, tipo, ouvir uns aos outros, absorver conhecimento. E essa foi a maior lição, acho que eu deixei sempre nesse time, é que não importa o tanto que você se acha bom, não importa o tanto que você se acha ruim, você sempre tem que achar uma forma de ouvir a opinião dos outros e evoluir. Ganhar o CBLOL, o Underdog, era o time que provavelmente todo mundo apostava que ia ser rebaixado. Teve tipo, todos os holofotes apontados para nós, porque a gente era um time Tier 2, e foi aí que a gente começou a aprender como ia funcionar a dinâmica do time, como a gente era um time unido, que eu senti que todo mundo era uma família, que todo mundo estava completamente unido, todo mundo apoiava uns aos outros. Meus pais ficaram tipo, muito felizes, falaram, viu, falei para você acreditar em você. Um pouco antes da final do primeiro CBLOL, eu já tinha recebido uma proposta da Cade, e até o momento eu não ia aceitar, mas o meu pai teve uma reunião com os diretores da Cade e eles fizeram uma proposta realmente muito boa que a INTZ não ia cobrir, e eu decidi aceitar. O plano que eu tinha para usar o dinheiro que eu ia ganhar na Cade era comprar um imóvel para mim no Rio e realmente investir nisso para ter algo fixo meu para futuramente eu usar. Foi nessa época que eu fui chamado de mercenário por muita gente. Aos olhos do público, depois de uma campanha tão boa, principalmente os torcedores da INTZ queriam ver ele continuar na INTZ, acho que por isso que veio esse... Quando ele voltou para a INTZ, os comentaristas até brincavam a volta do Revolta, tal, aquilo tudo. Chamaram alguns fãs de mercenário, mas não perceberam que sem dinheiro, dinheiro é a mola mestra que move o mundo. Sem dinheiro, o atleta não vive. Assim que eu voltei para a Cade, eu senti um ambiente totalmente diferente, a organização tinha mudado muito e para melhor, inclusive. Porém, o time estava com muito problema e perdemos na semifinal contra a PEN, foi quando eu perdi o Smite de novo. Pulso com as moções, vai tentar entrar! Vamos! Como que animou o Smite, Revolta? Porra! O meme voltou de revolta na set Smite. E geralmente essas coisas acontecem comigo quando eu não tô confiante, quando eu não tenho tipo, segurança em mim mesmo para fazer esse tipo de jogada. E na Cade eu não me sentia nada confortável, nem dentro nem fora de jogo. Isso começou a me consumir de uma forma que não estava sendo saudável. O tempo em que eu fiquei parado na Cade, na transição para a INTZ, eu decidi que eu tinha que ser mais confiante em mim, ter realmente fé em mim mesmo. A gente tem um psicólogo, o nome dele é Cláudio, mas a gente chama ele de Cláudio. E ele é muito próximo da gente como pessoa. Eu não estou satisfeito com a minha pessoa, eu vou até ele, eu converso com ele. E uma das coisas que eu mais gostei dele foi que ele trabalha muito com meditação, que a meditação pode ajudar, eu comecei a fazer. Né? E uma coisa que eu sempre falo para eles é não existe conquista sem sacrifício, né? E para isso você tem que estar acostumado, né, a passar por situações difíceis sem ceder. A meditação ela encaixa nisso de uma maneira como uma luva, uma maneira que mudou e não voltou mais. Conseguiu enxergar a vida de uma forma diferente até. A gente tem até algo que a gente fala que não importa o que aconteça, você sempre vai falar que bom que isso aconteceu. Você pode ter perdido o CBLOL, você vai falar que bom que isso aconteceu. Você vai sempre ver o lado positivo das coisas. E ele voltou a se encontrar. E aí ele voltou e passou a ser um novo jogador. Um novo Revolta. Aí nós passamos, como o Tichinha diz, Revolta, o incrível. O incrível. E coincidentemente foi quando eu parei de High Smite que até eu comecei a roubar muita coisa. Dantesco ainda pode ser eliminado, Revolta se reposiciona, fecha ofensivo, nossa, olha o olé! Enquanto isso tá vivo o Barão, vamos dar uma olhada, ele tem golpear, vai tentar pra cima, roubou o Barão, é incrível, é o Revolta!
那个画面来看的话，就是这个打野是就操作也挺好的，而且很有想法，就是一个很有想法的打野选手吧。感觉普通人是很难做到这一点的。Quando eu fiz essa jogada, eu não achei ela nada demais na real, porque na minha cabeça parecia tudo muito lento. Mas quando eu fui ver o vídeo, eu vi que tipo no Reddit tava, sei lá, top 5. Eu falei, nossa, eu nem sabia que tipo, essa play tinha sido tão fantástica. Assim. Ver o Clearlove falando assim de mim, eu me sinto até bobo, sabe? Não sei o que dizer, honestamente. Então, quando essa lineup se juntou de novo, tipo, se reuniu, foi muito gratificante, acho que para todo mundo, até para a organização, o clima da casa mudou tipo imediatamente, foi uma nostalgia muito grande para todo mundo. Só que tava todo mundo mais maduro, todo mundo respeitando uns aos outros, todo mundo com a mesma dinâmica, todo mundo querendo ajudar uns aos outros, então eu me sinto muito bem nisso. Immortals looking for their first ever North American LCS final. Really focused on what we have to do. I think we can do it. Like, I'm actually not even nervous at all. I'm not worried at all. I really think we can beat these guys. 1, 2, 3, go! Game 5 is afoot. Immortals versus Cloud9. A spot in the finals on the line. A little bit up. C9 low on health. Gets the stun on Pole Belter. The trade damage comes in, but it's not enough. It's C9 picking up everybody. 3 kills already. Only 2 left alive, and none of them have smite. This could be a C9. C9 are looking for the jugular right now. No mid laner. Immortals Mooney on the side. Mooney looking once again. No flash up, no chance. Right over spot. That's picked up. The Nexus now opened up as Cloud9 look for their 5th final, and they're going. Cloud9's 5th appearance in the finals. Has to feel so bad for the Immortals players. 2 of the most dominant regular season splits in NALCS history, back to back, and eliminated once again. Eu tenho essa vontade de chegar no Mundial e sentir o nível dos times lá. Só que eu quero chegar no Mundial bem. Eu não quero que a gente chegue no Mundial porque o nível do wildcard é baixo ou porque o nível do CBLOL é baixo. Eu quero que a gente chegue no Mundial porque o nosso nível está alto o suficiente para estar lá. Calma. Se for pra fazer merda, não vamos fazer. Vamos tipo, começar, vamos fazer com calma. Nem que delay o jogo em mais 3 minutos, que seja. Só um jogo. É só um jogo como outro qualquer que vocês jogam todos os dias. Vocês não têm que fazer nada novo, vocês não têm que fazer nada extraordinário. É o que vocês fazem todos os dias. 1, 2, 3, 4, Então começa agora, é hora da verdade. Chegou o momento da decisão da grande final do CBLOL 2016. Olha só a aproximação, agora o Minerva usa o flash. Sensacional! First Blood é da CNB! Lógico, o Joxer segura 3 jogadores. O PMO vai ser eliminado. O ótima proteção agora como a união, mas não vem. O Tox continua a perseguição. Vai segurando. Pode ter mais eliminação. A equipe da CNB já perde um jogador. Perde agora o segundo. O Osso é eliminado. Double kill para o Micão. É isso aí, chefe. Vitória do time da INTZ. Vocês foram, tipo, ótimos. É só ter calma. Respira, reseta, pressão não tá com eles. Mantenha a mentalidade certa, segue o plano e não relaxa. Entendeu? Só relaxa quando a gente ganhar que a gente vai comemorar pra caralho. Cara, jogo... 1, 2, 3, cima dele, vai voltar no meio da equipe de NTZ, causando bastante dano. O Micão também, já garante o primeiro abate. A equipe da CNB perde 2 jogadores. Double kill para o Micão. Será que é pra acabar?
A INTZ tenta a finalização, o PBO ainda vivo, também tem double kill, mas tem 4 eliminações para a INTZ! INTZ! E eles vêm de Xinha para fechar, garantindo sim o título de campeão brasileiro de League of Legends! Você pediu aí, ó. Esse é o meu presente a você. Vai tomar um ataque, viu? Garoto. Porra, segura aqui, te dá um abraço, te dá uma mulher que jogou muito. Tá? Parabéns. Parabéns, meu querido. Esse foi o presente que eu ganhei do Revolta. Presente de aniversário. Daquele jeito. Ah, vai fazer um ano já, velho. Passa rápido Sério? demais. Passa rápido demais. Pra falar com o Revolta, mostrar a foto da... Não entrar. Cara máscara. Mano, tá muito quente. Tá muito quente. Tô ligado. Bota a ligação na boca e Eu dou aula. Ó, vou dar um exemplo. Quando karaokê era INTZ e Cade. Quando a gente canta bem, que a gente cantou extremamente fácil. No karaokê. Foi isso. cantava, velho. Eu sempre cantava, velho. Não, ele cantava. Ele cantava. E ele cantou eles ainda mais. Essa parte eu sei, a partir daqui, Calma aí. Fácil, extremamente fácil pra você e eu e todo mundo cantar junto. Espetacular, velho, espetacular. Do que eu mais me orgulho do Gabriel é a luz crescente que ele conseguiu, né, desenvolver nele. Eu vejo ele um ser iluminado, né, como Revolta, como Gabriel, e eu vejo a justificativa dele ser incrível disso tudo. Sem palavras. Acho que o momento que eu mais me orgulho da minha carreira foi quando eu entrei para a NTZ e eu tava num momento de muita baixa, ninguém botava fé em mim. E a gente conseguiu vencer tudo que estava na nossa frente, todos os desafios que tinham e ganhar o CBLOL. Acho que isso provou para todo mundo e para mim do que eu sou capaz, do que esse time é capaz. É que antigamente eu era o cara que me botava para baixo e eu era o cara que era desacreditado de tudo. Eu tive que aprender a parar de pensar que eu não era nada e sim a pensar no que eu queria ser. Não importa o quão mal você tá, você sempre tem que manter o pé no chão e querer levantar.